Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Glória a Deus. Todos encontraram? Eu gostaria de pedir a compreensão de vocês para que vocês se ligassem na leitura, como também na pregação, e tentassem viver o que está aprendendo. Só vai surtir efeito assim. Eu estava comentando agora com o Diácono Júnior, tem igrejas aí que tem 120 membros, 8 membros nela hoje. A igreja que nós éramos ligados a ela. Tem cultos que tem 8 pessoas em doutrina. Mas por quê? De quem será a culpa? Mas olha o que a Bíblia diz, porque a gente quer encontrar a culpa logo no líder e não é. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 12, diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E quando eu leio esse versículo, eu fico pedindo a Deus: Senhor, não me deixe eu ser participante desse versículo. Me ajude para que eu ganhe ânimo de estar na tua casa. A Bíblia diz assim: orai sem cessar. Eu já expliquei por quê. Porque a gente é atacado todos os dias, na mente, coração, e a gente tem que compreender isso. Ou você toma ciência que é de suma importância, você está na igreja buscando a Deus, como foi cantado aqui, que nós estamos aqui por causa dele, não é por causa de um pastor, de um diácono, de um presbítero ou de outro. Você está aqui por causa dele, porque dele é de onde vêm as suas vitórias. Amém? Então diz assim, Lucas capítulo 7, nós vamos ler do 1 até o 10. São 10 versículos que diz assim: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Leia comigo, todo mundo junto, o versículo 5, e não perca ele de vista no meio da pregação, porque nós vamos dar ênfase a ele, para que você venha entender melhor o que vai ser dito. Versículo 5, vamos lá? Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Entenderam? Porque vai ajudar a gente a compreender melhor esse texto também. Verso 6: e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra,
e o meu criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Ele diz, né? Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? Amém? Pode sentar, com a Bíblia aberta. Aqui nós já lemos isso aqui várias vezes, diversas vezes nós já pregamos sobre esse tema. Só que aonde eu pedi a vocês que lessem comigo, lá em Mateus não tem. E aqui a gente aprende muita coisa. Primeiro, lá no livro de Mateus, diz a Bíblia que ele foi até Jesus. Não sei se vocês recordam. Lá em Mateus diz que ele foi até Jesus. Já que no livro de Lucas, diz que ele mandou alguém ir até Jesus. Eles chamam isso os evangelhos sinóticos. O que é os evangelhos sinóticos? É a passagem que tem em um, tem no outro. Mas eu queria que vocês enfatizassem o que foi lido nesse. Primeiro, ele pega alguém que serve a ele, que eu acredito que é o que falta muito hoje no meio do povo de Deus. A Bíblia diz que se nós pegarmos o nosso corpo e queimar o nosso corpo em favor de alguém, se nós não fizermos isso por amor, nada fizemos. Ou seja, o que você faz por alguém tem que ser acompanhado pelo amor. Porque se for para você aparecer, para Deus não serviu de nada. E aqui ele está preocupado, porque geralmente, irmãos, a gente vê pessoas em posições, ela querendo fazer favores, mas ela faz aqueles favores já baseado naquilo que vai pedir, ou baseado naquilo que aquela pessoa pode dar. Tipo, voto, né? Porque o bom é você ter discernimento da essência de alguém, porque alguém fala contigo, porque alguém te visita muito, porque alguém te abraça, porque alguém quer estar perto de você. E é bom você entender que as pessoas que, no contexto geral eu estou dizendo, as pessoas que visitam muito você, que está no seu convívio, que abraça, que ri, que beija, você tem que ter um discernimento se tudo isso é por amor ou ela tem algum interesse. Porque lembra que nos evangelhos nos conta que talvez alguém quisesse morrer por outro se aquela pessoa fosse boa, mas Jesus morreu por cada um de nós, sendo nós ainda pecadores. E aí ele prova o seu amor, não é? Eu estava dizendo aqui, eu disse assim: ô Júlio, por que tu acha que Deus se fez carne? Por que é que você acha que Deus se fez carne? Porque Deus, irmão, desde o princípio Deus é movido à oferta. Quando Deus olha para a terra, viu um mundo corrupto, e precisava-se de uma oferta que aplacasse. Aplacasse significa parar a ira de Deus,
parar a ira de Deus. Nós lemos aí, se você tiver interesse, depois dê uma olhadazinha aí, porque geralmente as pessoas pregam muito Deus de amor, mas Jesus vai vir como juiz. Lembra da parábola das 10 virgens? Ele vai vir como juiz. E é necessário que vocês e eu estejamos pelo menos tentando fazer o que é correto. Não é? Tentando fazer o que é correto. Porque quando ele vier, ele vem para pegar o seu povo, mas um povo que esteja alinhado com a palavra dele, pelo menos tentando viver a palavra dele. Mas se você observar aí no livro de Salmos, no capítulo 7, no versículo 11, diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Todos os dias. Não é? Então, tinha que ter uma oferta para ir para uma cruz, para que Deus olhasse para aquela cruz e visse uma oferta perfeita. E aí a resposta, o porquê de Deus ter se tornado carne, é porque não tinha essa oferta na terra, porque ele olhou para a terra, não viu um justo sequer. Ele agora se torna carne, né, como diz lá no livro de João, no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E é por isso que eu pelejo para que as pessoas entendam, que valorizem esse sacrifício de Jesus, que o próprio Deus fez por nós. E aqui a gente vê uma aula de interesse por uma vida. O centurião, como ele diz aqui no texto, ele era um homem que tinha homens. Ele diz aqui: eu tenho poder sobre outras vidas. Eu digo a um vai e ele vai, digo a outro vem e ele vem. E ele reconheceu, mesmo ele sendo uma pessoa de posição, ele reconheceu a sua insignificância como matéria. Ele, comandando 100 homens romanos, com autoridade e com a humildade, ele usou a humildade, ele usou o amor dele, e isso chamou a atenção de Jesus de tal maneira que a Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado com ele. Aí vem agora uma pergunta para nós: o que é que nós estamos fazendo para que Deus fique maravilhado com o nosso comportamento? O que é que nós estamos fazendo? Deus, ele nos ensina. Essa semana eu estava com uma pessoa que é formada em física, né? E eu conversando com essa pessoa, me atendeu muito bem lá no escritório dele e tal. Aí eu perguntei assim: eu vou ler um versículo para você, para que você defina esse versículo para mim, já que você é tão habilidoso em física. E eu tenho 6ª série incompleta, e eu queria que você decifrasse isso para mim, para você entender como Deus, ele é bom e ele capacita as pessoas. Porque se você fosse para um embate comigo e você levasse para o seu campo de física, que é o que você entende, eu tentaria trazer você para a Bíblia. Você ia fazer meio mundo de perguntas sobre física e eu não iria responder. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta: o que é que você me diria se você lesse o livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, que a Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte. Você, com o seu bacharelado em física, me diria o quê?
Aí ele olhou para mim, aí começou a falar, falou, aí ele colocou, é porque ele começou até bem, falando, né, sobre a humildade, sobre o amor. Aí no final ele disse assim, mas as pessoas odeiam, as pessoas invejam, as pessoas tramam uma contra as outras, e é por isso que a gente não deve confiar. Ou seja, ele terminou ele levando para o lado natural, e não foi isso que Deus disse, porque haveria uma contradição se a palavra de Deus diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte. Se ele mandasse eu não confiar em vocês, não estaria escrito nos evangelhos: amai uns aos outros, perdoai uns aos outros. Da mesma forma que você quer que alguém lhe trate os outros. E não é isso que Deus quer dizer, que eu não confio no homem. O que Deus está querendo dizer é que você que é formado em física, em letra, seja no que for, quando você vai para uma prova, mesmo com o seu bacharelado, e você vai ser avaliado por alguém, aí você, por ser formado e ter o seu diploma, você não pega em livro nenhum, você confia em você mesmo. Olha o que é que o texto diz: maldito o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço forte. Terminou na carne. Ele está dizendo assim, por exemplo, você que vai fazer uma defesa na área de física, da meteorologia, seja lá no que for, no lugar de você pegar os livros, você ler e se capacitar mais para poder fazer aquela prova, né? Com mais tranquilidade, aí você não pega no livro, não pede a Deus, porque você tem um anel de bacharelado. Você nem confiou em Deus, não confiou em ninguém, a não ser na própria carne. Quando chegou lá, deu tudo errado. Sabe por quê? Porque não confiou em primeiro lugar no que faz todas as coisas, no que pode todas as coisas, no que capacita em todas as coisas. Porque lá no livro de Jeremias 17:7 ele diz: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança dele é o Senhor. Ele olhou para mim e fez: Aí depois ele quis fazer algumas perguntas. Aí ele disse assim: Fernando, para ser pastor tem que ter um pouco de psicologia. Ele tem que ter um pouco de tudo. É psicologia, né? É medicina, é direito, é muita coisa. E estude para a gente colocar dentro de uma pessoa de sexta série, né? É complicado, né? Mas não fica muito complicado não quando a gente espera em Deus, quando a gente não confia em nós mesmos. Para não ficar em minhas palavras, não precisa você ler não. A gente pode ir para esse texto aqui, não é necessário que vocês abram, só para a gente entender que a glória de Deus Ele não dá a ninguém não. Por que é que a igreja está desse jeito? Porque todo mundo hoje que está pregando a palavra, eles falam logo no seu curso que fizeram pastoral. Ou seja, antigamente Deus trabalhava por vida de pescadores. Antigamente Deus trabalhava por vida de pessoas simples. E sempre nós entendemos que o homem nunca precisou aprimorar quando Deus escolhe ele. Porque o poder não emana do homem, o poder vem do Senhor. Se você entende isso, as coisas vão andar. Mas, para que não fiquem minhas palavras, olha aqui Paulo explicando isso que eu acabei de dizer. Jesus escolheu Pedro, pescador. Na mesma hora que ele jogou as redes fora. Hoje eu vejo o crente passeando nas ruas.
o culto rolando, mas na hora da dificuldade todo mundo quer que Deus resolva. Não é interessante, irmãos? Mas acompanhe comigo aqui só essa leitura para você ver o porquê de Deus trabalhar na vida de um analfabeto como eu. É para que a glória não fique para homens, como está ficando aí. Muita gente que terminaram seus cursos não crê que Deus cura ninguém. Eu creio que Deus cura câncer, que Deus expulsa demônios, que Deus cura a ideia, que Deus renova uma vida, que Deus opera milagres e maravilhas, não porque você merece e eu mereço. A Bíblia diz que Ele faz por causa da sua bondade. Eu recebi uma graça porque eu dei isso à igreja dele. Se der tempo, eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo hoje. Tá certo? Se der tempo, a gente conta para não misturar na pregação. Mas aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, olha o que a Bíblia diz. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne, está vendo aqui? Foi bater na carne? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Aí ele agora diz: mas vós, todo mundo que foi chamado e tem uma vocação, mas vós sois dele, ou seja, dele de Deus, mas vós sois dele de Deus, em Jesus Cristo, pois nós somos de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o qual Cristo é para nós, foi para nós feito por Deus, sabedoria. Jesus fez por nós e em nós sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no e não no seu diploma. Isso é muito simples. Eu prego porque eu tenho diploma, eu prego porque eu fiz teologia, eu prego porque... Não, eu prego, sabe por quê? Porque quem está falando nesse exato momento por mim é o Deus que me chamou na pessoa do Filho dele, que é santo, Jesus Cristo, que usa um ao outro para ajudar um ao outro, em amor, em comunhão, orando uns pelos outros. Deus opera tudo em nós. A Ele, como foi dito aqui, a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Entenderam? É por isso que a nossa capacitação, a gente sempre tem que estar pautado no que Deus tem feito por nós, o que Deus tem operado. Porque para vocês entenderem qual foi o versículo que eu pedi que vocês memorizassem. O que é que vocês viram no 5 diferente? Quem lembrar aí e ativar a memória pode falar. O que foi que vocês viram diferente desse versículo 5? Justamente, tem isso aí que França falou, mas ainda não é isso aí que eu estou esperando ouvir de vocês. Hã? Certo. Primeiro, vamos lá. Esse frase que França falou aí. Aqui está dizendo o seguinte: que ele mandou alguém até Jesus.
Essas pessoas que foram até Jesus eram de que nacionalidade? Judia, né? Eram judeus. E agora os judeus dizem assim: faz o que ele está pedindo, porque ele edificou para nós uma sinagoga. Sinagoga, se fosse hoje aqui para nós, seria o quê? Seria essas paredes. É como a irmã Núbia ceder aqui para nós esse prédio há 19 anos, sem nos cobrar nada. Deu para entender? Há 19 anos nós estamos aqui. O papel desse centurião tem sido o papel da irmã Núbia com a gente. Ela apenas cedeu o prédio, nunca cobrou nada. Fica bem claro aqui, ela paga a energia. Tá aí a irmã Cleide, que eu fui me oferecer, falei com Cleide, lembra disso, Cleide? Para que nós pagássemos a energia. Ela disse: ali quem paga sou eu. Sabe a palavra que eu quero falar em cima disso aqui que eu estou pregando para a vida da irmã Núbia? Ela é uma mulher grata. Ela tem gratidão pelo que Deus fez na vida dela. Não foi pastor, não foi homem. Deus fez na vida dela. Em contrapartida, o que é que ela faz? Eu tenho prazer de fazer pelo menos um pouco ao Deus que me deu muito, porque vocês sabem o que Deus fez e operou na vida dela. E isso chama a sua atenção para que também você seja uma pessoa grata. Não esqueça de quem fez tanto por você, não. A obra é de Deus. Lembre-se disso. E aqui quando ele diz aqui, né? Quando ele mostra aqui, no versículo 2 ele diz: e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, está vendo? Ele estimava o empregado dele. Isso é uma pessoa de grande valor. Ele estimava um serviçal. Tem gente, irmão, que por ter uma posição num certo lugar, pisa pessoas, quer falar alto, é soberbo. Então eu queria que você aprendesse um pouco uma aula desse centurião. Ele se preocupou com um serviçal, um empregado da casa dele, e ele foi incomodar nada mais, nada menos do que o maior de todos na face da terra e no céu, em favor de um serviçal. Sabe o que ele estava querendo dizer ali? Você do século 21 entende uma coisa: uma vida é importantíssima, independentemente do grau de instrução que ela tenha, do poder aquisitivo que ela tenha, porque o bom, irmão, é a gente fazer algo sem esperar nada em troca. Isso é o bom de tudo, o melhor de tudo, porque você fazendo assim, você nunca é decepcionado. Faça sem esperar nada em troca. E ele procura, obrigado. Ele procura Jesus em favor de um serviçal, no versículo 2, que estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos, está vendo? Do povo judeu. Enviou-lhe os anciãos dos judeus, está vendo aí? Que os judeus se reuniam nas sinagogas, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Ou seja, ele foi rogando, irmão, é pedindo, é buscando, é orando. Hoje a gente está no meio de pessoas que
e se sentem tão grandiosas no saber, porque o saber é para a gente informar as pessoas, ensinar as pessoas com amor, e não estar brigando. Aconteceu uma vez lá em José Pinheiro, eu estava de frente à igreja, aí passou um rapaz um pouco embriagado, aí ele disse assim, e eu estava na calçada da igreja, ele passou e disse assim: moço, reze pela minha esposa, que ela está ganhando neném agora. Rezar, irmão, é o quê? A gente entende, mas tem pessoas que querem dar aula até em cima disso. Ei, a palavra não é rezar não, a palavra é essa. Ô meu irmão, você não entendeu? Você não entendeu? Mas tem gente que questiona tudo, sabe por quê? Porque ele é doutorado no saber, é doutorado no ensino, só não aprendeu a amar. Só não aprendeu a amar. Esse centurião, ele era chefe de um exército romano, tinha pessoas no seu comando, mas ele não deixou passar acima da cabeça dele. Ele continuou amando, ele continuou justo, ele continuou fazendo o bem, a ponto de construir uma sinagoga para o povo judeu. Por isso que os judeus pediram: atende ele, porque ele merece fazer isso por ele, porque ele construiu para nós uma sinagoga. Ou seja, um homem que poderia chegar em Jesus e dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mas simplesmente ele chegou para Jesus e disse: eu não sou digno de entrar na tua presença. Irmão, ninguém entra na presença de Deus diretamente a não ser por Jesus. É por isso que ele disse: não fosse vós que escolhestes a mim, e sim eu escolhi a vós para que vá e dê fruto, a fim de que tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ou seja, quando você pede algo a Deus, tem uma intercessão, porque quem se apresenta diante de Deus é o próprio Jesus por nós. Sabe por quê? Porque não tem como a gente chegar frente a frente com Deus, porque é o santo com o profano. Nós temos pecado, nós temos defeito. É por isso que a Bíblia mostra que tem filhos e criatura. A gente agora só ganha esse direito de chegar a Deus porque alguém nos santificou. Você agora é santo. Você agora pode chegar a Deus. Por que você pode chegar a Deus? Porque agora você não vive profanando. Agora você não vive se dedicando ao pecado. Tem falha, tem pecado, tem, mas não se dedica a ele, nem se apresenta para pecar. Você está lutando para viver em santificação. E aquele que nos santificou foi Jesus Cristo, através do seu sangue. Aí agora a gente pode chegar a Deus e dizer: Senhor, cura fulano, abençoa as nossas finanças, abençoa meu esposo, abençoa minha esposa, abençoa os meus filhos, Senhor, em nome de... Porque no nosso nome não sai nada não. Tem que ser com a interferência, tem que ser com a intercessão de Jesus. Por quê? Porque agora nós podemos nos aproximarmos de Deus, porque nós fomos santificados por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. Agora sim, a gente se chega a Deus por Jesus Cristo. Amém? Verso 3 ele diz: e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo... Olha o que eles disseram a ele: rogando o quê? É digno de que lhe concedas isso. Os judeus disseram a Jesus: é digno que o Senhor conceda isso a eles. Aí em seguida eles disseram o que no 5? Porque ama a nossa nação
E ele mesmo nos edificou a... Ele poderia muito bem ter usado isso. Tem gente, irmãos, que dá algo para Deus e fica só esperando o momento de passar em rosto. Foi eu que dei aquilo. Ei, lembra daquelas cadeiras? Foi eu que dei as cadeiras. Entende? Só, irmãos, que Deus é provedor. Deus, Ele é provedor. E Ele supre, eu creio. Deus, Ele supre. Davi, ele escreveu um salmo, e no salmo Davi colocou assim: fui moço, e agora eu já sou velho, mas eu nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Crente pode sofrer, é normal. Crente pode passar dificuldade, é normal. Por que é normal, pastor? Porque está escrito em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas eu quero te dizer uma coisa: no tempo, na hora que tu menos esperar, Deus vai ser um Deus de providência. Teve uma pessoa que disse que recebeu uma bênção grande hoje, mas eu não vou falar, né? Não recebi autorização para falar, não vou falar. Mas me alegrei. Por quê? Porque é meu irmão que está prosperando, é meu irmão que está crescendo. Tem gente que até nisso, irmão, ele próprio se atrapalha. Porque quando você não se alegra com a vitória do seu irmão, você está levando o mal para você mesmo. Entende? Então ele diz aqui no 5: porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião os amigos. Agora já foi outro grupo de pessoas. Está vendo como é bom a gente ter um bom nome? Ele arrumou 2 grupos de pessoas que se compadeceu dele. Primeiro os judeus, e agora ele disse que mandou um grupo de amigos. Vamos lá? Verso 6. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião dos amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Isso aqui, irmão, está totalmente desproporcional para o que os crentes estão fazendo. Olha a aula que o Senhor está dando. O que estão fazendo hoje está totalmente desproporcional. Sabe por quê? Porque o camarada sabe tanto assim da Bíblia, aí começa a acusar outros crentes. Porque ele sabe muito, ele é mais santo. Entende? E começa a bater nos crentes, quando na realidade ele deveria amar. A Bíblia diz que a gente tem que suportar os fracos na fé. Pelo menos é o que está escrito na minha Bíblia. Aí o camarada vai para uma rede social: a mulher que usa isso, crente de barra. Aí começa a usar uso e costume, colocar uso e costume, que não é doutrina. Começa a colocar as ideias dele. E agora ele se tornou o próprio Jesus. Ele é mais santo do que todo mundo, quando na realidade, irmãos, se fosse para a gente se salvar por santidade nossa plena, ninguém se salvaria. Você vai encontrar isso lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8, que ele diz: aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso, e a palavra de Deus não está em nós. Leia aí. Tem muita gente precisando ler isso nas redes sociais. E pregadores de renomes, pregadores que vêm para a consciência cristã, como Mega Star Gospel. É um tremendo
Entendeu? É uma compras e vendas. Mas eles apontam para quem erra mais. Quando eu aponto para quem erra mais, é para que as pessoas tirem o foco de mim. E na verdade, cada um de nós tem que resolver o interior nosso. Como é que a Bíblia diz na ceia? Examine-se o homem. Então se examine, por favor. Se examine. Deixe a vida dos outros. Examine-se. Porque esse homem aqui, ele se esvaziou dele. Ele jogou o poder fora. Ele disse a Jesus que não era digno de ir na casa de ir na presença de Jesus. Por isso que ele mandou outras pessoas. E foi justamente essa humildade, e foi justamente esse amor que ele teve pelo serviçal, que chamou a atenção de Jesus, a ponto de Jesus falar o seguinte: eu estou maravilhado com esse cidadão. E ele não era de Israel, ele era de outra nação. Por que, irmão, que a gente encontra tanto defeito nos outros e não encontra em nós mesmos, hein? Por que é? Será que você está com a síndrome de muitos pregadores, que por ter lido muita Bíblia, estudar muita Bíblia, e ele agora se sente no direito de ditar normas para os crentes? Não. Eu quero que alguém até me discipline, mas que tenha amor pela minha vida, que fale baixo comigo, que seja educado na hora de falar. Entende? Vou fazer um testezinho aqui básico. Quem aqui na igreja já foi gritado por mim? Está vendo o exemplo que vocês têm? Qual foi o dia que eu dei um grito em alguém aqui? E tem uma coisa, pessoas que não fazem parte do nosso meio mais, foi muito trabalho para mim, entendeu? Chegava até com a pressão elevada em casa, mas me suportava. Sabe por quê? Porque eu compreendo que tem luta, que não é para essas mãos resolver. Tem luta que é para Deus resolver. E tem coisa nas suas vidas e na minha também, que nós temos que largar nas mãos do Senhor. Mesmo você tendo poder, como esse cidadão romano tinha, mesmo você tendo um poder aquisitivo muito bom, mesmo você tendo amizades influentes, mas esse problema atual que você tem aí, só Deus pode fazer. Então, se só Deus pode fazer, faça o que o centurião fez. Honre com Deus, como ele honrou com Jesus, dando uma oferta, mesmo tendo feito uma sinagoga para o povo judeu, mesmo estando fazendo um favor ao serviçal, ele reconheceu a autoridade de Jesus, e a maior oferta que eu creio que ele pode ter dado é ele chegar para Jesus. O homem chega diante de Deus e diz assim: eu não sou digno de vir à sua presença. Eu compreendo isso, e foi isso que mexeu com Jesus, a ponto de Jesus dizer aqui, né, vamos lá para 8, que diz assim, ele continua dizendo: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se. Veja aí, a Bíblia dizendo que Jesus fez o quê?
se maravilhou dessa conduta. Então, Jesus tem pressa de salvar? Tem. Mas Jesus também tem pressa de ver um servo melhor. Um servo com uma conduta melhor. Porque se você tiver uma conduta melhor, você vai chamar só a atenção de Jesus, não. Você vai chamar primeiro a atenção de Jesus, que é quem vai fazer tudo por você, e as pessoas da circunvizinhança desse município vai notar que A mudou, que B também mudou, que C agora é outro homem, que D agora é outra mulher, e o nome do Senhor é glorificado. No final, diz assim: e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se, verso 9, dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Porque ele disse: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Por que ele citou Israel? Porque Israel é a capital mundial da fé. Porque é de lá que o nosso Salvador veio. E ele veio com pressa em lhe salvar, em me salvar. E que você passe essa mensagem para que vidas sejam alcançadas. Que um Jesus que ama tem pressa em salvar o maconheiro, que vai deixar a maconha e vai ser ex-maconheiro, o ex-cachaceiro, o ex-prostituto, o ex-tudo de ruim. E agora, pelo sangue de Jesus, é santificado, porque Jesus é aquele que busca, que realiza, que ama, que salva, e o seu sangue foi derramado, não para dar casa e carro a alguém, mas para salvar pecadores, como Paulo disse, dos quais ele era o principal. Fique com essa palavra e que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.